Boa noite para você que está curtindo esta noite fria. Vai chegar em casa daqui a pouco, colocar as pantufas nos pezinhos para ficar sossegado e quem sabe, se tiver um dinheirinho, vai tomar um vinhote para dar uma aquecida no coração. A vida tá boa para quem já está em casa e a gente está aqui na Clube FM, no nosso programa Lugar da Fala, todas as segundas-feiras, quando não tem jogo do Londrina, que empatou ontem com o Figueirense, quando não tem jogo do Londrina, porque quando tem o nosso programa é às terças-feiras. E hoje nós temos um programa recheado de mulheres. Tem aqui do meu lado a jornalista Célia Baroni e também a secretária de Assistência Social de Londrina, Jaqueline Micali Marçal, que está de batom vermelho. Para você que não está nos vendo pelo YouTube, mas já deixando claro, porque ela ficou me enchendo, dizendo assim, poxa, loira de batom vermelho, eu vou fazer o quê? Ela vou levar pedrada. Eu falei, não, está em casa, você está em casa, fique tranquila. E hoje vamos falar muito sobre um tema, tá, que está pegando muito na campanha eleitoral aqui de Londrina e possivelmente em todas as cidades de médio e grande porte, que são os moradores de rua. Só para você ter uma ideia, na última semana, na sexta-feira passada, houve o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Londrina. É um debate realizado na TV Tarobá e este foi um dos temas que foi colocado para que os candidatos discutissem. Todos falaram alguma coisa, nenhuma solução mágica, mas a gente trouxe aqui a secretária principalmente para falar o seguinte: como ela está na secretaria já há um bom tempo, entende do assunto, já esteve em outro momento, em uma outra administração também na Secretaria de Assistência Social, e ela vai conversar conosco para falar como funciona esse atendimento aos moradores de rua, o que é possível fazer para que eles possam retornar para os seus lares ou seguir o caminho que lhes convier, e também se há uma solução mágica. Vamos conversar agora. Boa noite, Célia Baroni. Boa noite. Se tiver uma solução mágica, eu acho que o mundo todo está perdendo e desconhece, né, secretária? Mas vamos lá, quero saber. Boa noite, secretária. Boa noite. Boa noite a todos. Essa segunda-feira fria, depois de um dia intenso de trabalho, realmente todos nós queremos saber da solução mágica. Eu acho que hoje o mundo está discutindo ela, né? Paris está discutindo ela agora nas Olimpíadas. Uma das discussões foi que tinha muitos moradores em situação de rua em Paris. Nova York também está em busca da solução, porque tem muitos moradores em situação de rua, e assim tantas outras metrópoles, assim como São Paulo, né? O governador atual entrou dizendo que em meses não teria mais moradores em situação de rua, assim como em Belo Horizonte também. E os moradores em situação de rua continuam em São Paulo, em Belo Horizonte, também em Curitiba, numa proporção bem grande. Eu posso afirmar com todas as letras que Londrina está numa situação muito melhor do que esses centros. Haja visto que nós somos referência no Brasil. Em 2021, no governo do Bolsonaro, nós ganhamos o prêmio da cidade mais inovadora do Brasil por colocar a trilha da cidadania em Londrina para moradores em situação de rua. Também posso colocar que eu entendo a aflição da população, porque o morador em situação de rua de hoje não é o morador de situação de rua da década de 80 nem de 90. O que mudou exatamente, secretária? Mudou o perfil. Então, quando as pessoas falam tem mais pessoas na rua, realmente tem mais pessoas na rua, mas não são pessoas em situação de rua. Hoje nós temos muitas pessoas em situação circunstancial de rua que ainda tem casa de todas as classes sociais e que saem na rua, ficam 1, 2 dias, 5 dias,
pelo uso de substância. Nós não temos mais aquele... Quando a secretária fala uso de substância, é droga mesmo, viu? Não acha que é um vinhotinho, um copo de cerveja, não. Isso. O pessoal já é mais pesado, né, secretária? Isso, exatamente. Então, nós não temos mais aquele morador em situação de rua que nós estávamos acostumados antigamente, aquela pessoa mais velha, que ele saía para a rua, catava latinha, bebia um álcool, por exemplo, e ficava ali, que todo mundo gostava dele, né? Que as pessoas ajudavam ele. Nós não temos mais isso. Nós temos pessoas hoje que permanecem na rua, aquelas que permanecem e que incomodam, entre aspas, são aquelas pessoas que ou fazem uso de substância, de drogas, como no senso comum, ou já tem aí um problema psiquiátrico sério derivado deste uso. Então, essas pessoas, elas permanecem na rua. Hoje não é de forma e jeito algum questão de acolhimento. Então, eu vou dar um dado do final de semana. Nós estamos na Operação Noite Fria, nós estamos com 60 vagas. Ontem, nós só conseguimos encaminhar 23, mas não foi por falta de abordagem, foi por conta que aqueles que fazem uso ou essa vulnerabilidade grande, eles acabam não aceitando, se assim nós podemos dizer, ir para o acolhimento. Então, é um outro perfil. E essa mudança de perfil, assim como está a discussão em Londrina, está a discussão no mundo inteiro. Qual que é a diferença de Londrina? Nós, desde 2019, nós estamos colocando aí vários serviços e a diferença é que nós não temos serviço só da assistência, as pessoas confundem muito. Então, acolhimento, nenhum serviço da assistência vai fazer tratamento de drogadição e não vai fazer tratamento psiquiátrico. Então, aqueles que estão em surto ou aqueles que estão sobre uso, nós fazemos um trabalho com a saúde. Nós temos uma casa hoje, né, uma república da assistência com a saúde, que é inédita no Paraná, assim como nós temos outros inúmeros serviços. Então, nós só trabalhamos com dados, né? Então, eu vou falar um dado muito importante para vocês. Todo morador em situação de rua, que a questão era a assistência social pura, vamos assim dizer, né? Ele necessitava mais da assistência social. Os que estão na República hoje, colocados por nós, 85% está trabalhando. Olha, que maravilha. Então, quer dizer, dá certo. Agora, aqueles que têm um uso mais abusivo e que muitas vezes tem casa, o nosso último levantamento, quase 40% tinha casa, né? Mas já perdeu o vínculo porque a família não aguenta mais. Então, não tem solução mágica, já gostaria de deixar claro isso. Nós temos uma equipe que trabalha dia e noite, que está exausta, né? Quando as pessoas falam sobre isso, sobre a abordagem, sobre a equipe, nós temos uma equipe que também está sofrendo, né? Ninguém que sentar no dia 1º de janeiro na cadeira de prefeito vai poder ter uma solução, a não ser que partir para o extermínio. Isso é... Melhor não, né, secretária? Melhor não. E é bom também dizer que a assistência social, a saúde ou qualquer outra política pública, ela está sobre lei, né? Então, a assistência social do município de Londrina não compactua com a alimentação nas ruas, não compactua com fazer barracas nas ruas. Haja visto que o ano passado, em outubro do ano passado, nós já colocamos um local onde toda a sociedade civil que faz doação nas ruas pode fazer naquele local, porque é um local também de triagem. A alimentação nas ruas hoje, ela serve para o tráfico de droga. O traficante pega a marmita do morador em situação de rua e tem que tocar num ponto que eu acho que daí é mais difícil, e é esse ponto que eu acho que a sociedade deveria encarar. O morador em situação de rua, ele muitas vezes, essa concorrência com o tráfico, ela é desleal. E eu sempre me faço a pergunta, por que as pessoas não estão perguntando sobre o tráfico de droga? Porque se o morador em situação de rua, ele fica em torno da onde tem tráfico, ele sabe aonde que tem a droga, certo? Então, mas se o morador em situação de rua sabe,
né? Possivelmente o policiamento sabe mais ainda. Até ou deveria mapeia. saber, né? Antes da gente falar sobre isso, secretária, hoje vocês têm um mapeamento de quantas pessoas estão efetivamente morando nas ruas? Isso é algo que muda muito, sabe? Ele não é algo permanente. E para deixar claro também, nós não temos nenhum decreto no município de Londrina que proíbe ninguém, nenhum técnico, nem a assistência social de fazer retorno familiar. O ano passado nós fizemos 427 retornos, ou para a sua cidade de origem, ou para a família. O que nós não fazemos? Nós não estamos na rodoviária com uma passagem, um morador de rua chega e a gente dá uma passagem, coloca ele no ônibus de novo. Isso é crime. Isso nenhum prefeito pode fazer. Mas fazem, né? Porque eu sei de casos assim, eu lembro até, não de agora exatamente, mas eu me recordo uma época que eu trabalhava aqui em Apucarana e naquele momento havia um jogo entre as 3 prefeituras, que eram as prefeituras de Apucarana, Arapongas e Rolândia. Trazia-se para uma cidade, que devolvia para outra, que levava para outra, que levava de volta para cá e ficava nesse jogo de empurra e ninguém buscava realmente uma solução. Sim. E a gente percebe que hoje, por Londrina ser uma cidade metropolitana e com mais infraestrutura, muita gente encaminha para cá, né? Então, o que nós estamos fazendo? Isso é fato. Qualquer encaminhamento que chegue aqui por qualquer prefeitura, ele vem através de um benefício que nós chamamos de benefício monetário. O Tribunal de Contas, ele contabiliza por isso. Por quê? Porque você está comprando uma passagem com dinheiro público, Sim. Certo? Então, nós identificamos, a pessoa chegou, nós identificamos como ela chegou, e ela chegou através de uma passagem de outro município. No outro dia, a prefeitura desse local recebe um ofício da assistência social e também é direcionado ao prefeito, dizendo que isso não pode. Então, já diminuiu muito, porque se isso insistir, nós mandamos para o Ministério Público da cidade. Tá? Então, nós também contabilizamos isso. Agora, quando você fala aí da população em situação de rua, a quantidade dela, nós tivemos um boom de 2015 a 2017. E é tão interessante que a semana passada eu estava vendo meus arquivos, tem aí o Fábio Silveira, em 2015, ele fez uma reportagem grande. Eu tinha até convidado, olha, curiosidade, tá? Tinha convidado hoje o Fábio Silveira para participar aqui conosco, só que Fábio Silveira está dando aula hoje lá na universidade e não conseguiu aparecer por aqui. Mas valeu, Fabião. Você viu, ó? A secretária falando da sua matéria. Então, em 2015, ele estava falando da mudança do perfil do morador em situação de rua e ele já colocava que eram usuários que permaneciam na rua. Naquele momento, eu não estava na vida pública, mas ele me procurou para falar, olha, você já foi secretária, o que você vê disso, né? São moradores que em situação de rua que estão fazendo uso de substância. Qual que é o caminho para isso? E daí nós discutimos sobre o consultório na rua, sobre redução de danos. Naquele momento se contabilizava 300. Em 2018 nós estávamos já com 1.000. E nesse período de tempo se perdeu a abordagem social, não se aderiu ao novo consultório na rua. O consultório na rua é da saúde. Então, nós tivemos uma perda, nós tivemos uma retração das políticas públicas nesta época. Não adianta nós darmos antibiótico para uma bactéria resistente. Um antibiótico que já não está funcionando. Vocês concordam com isso? Sim. É a mesma coisa de hoje nós olharmos para o morador em situação de rua e ficar somente no debate, eu tiro fulano, eu ponho ciclano, e que isso é legítimo e que a pressão para que isso funcione também é legítimo, mas sem demonstrar o que é de fato do inovador. Ou quando falar do que vai ser feito, falar somente daquilo que já é feito. Né? Então, nós temos que, de fato, saber que isso é um assunto espinhoso, que a Secretaria de Assistência Social, todo o seu recurso não vai para morador em situação de rua.
a maioria do seu recurso vai para a criança e para adolescente. Então, primeiro é pagamento de pessoal, segundo é para criança e para adolescente. E a sociedade, na verdade, deveria começar a discutir o que nós vamos fazer com a violência doméstica contra criança e adolescente, que isso faz, sim, que isso, se não for cuidado, faz com que essa criança cresça e tenha uma propensão muito grande de ir para as ruas, que a maioria da violência, principalmente a sexual, ocorre dentro das casas. É isso que eu acho que nós temos que começar a debater. O que nós vamos fazer da escola de tempo integral ou junto com a assistência? O que nós estamos fazendo na periferia, que ainda tem muita vulnerabilidade? Nós temos 72 mil famílias no cadastro único até 3 salários mínimos. Nós temos 32 mil famílias que recebem benefício. Nós temos 29 mil famílias em Londrina com renda zero. É isso que a sociedade tem que começar a debater. Porque não adianta eu falar de uma causa, né? Eu falar de uma consequência, se de fato eu não encarar as mazelas que a própria sociedade está criando. Quando nós falamos que hoje tem todas as classes sociais nas ruas, e que isso é fato, nós atendemos gente de bairros aí ditos de classe A, onde a pessoa está numa barraca embaixo porque no seu apartamento de luxo a família não deixa subir por conta do uso de substâncias. Já tinha ouvido falar disso, Célia? Já ouvido. Não é novidade para mim essa questão, que aliás aqui está se falando em Londrina, mas que já era o assunto em São Paulo. E olha que eu já nasci em 1900 e bolinha, né? Mas era esse assunto, essa mudança, essa perspectiva de que morador de rua seria um drogadício, já se discutia em São Paulo na década de 90. Era um caminho que era visível, né? Devido ao avanço das drogas, à evolução das drogas, né, também que nós tivemos nesses últimos anos, que são drogas que comprometem muito mais o psicológico e o físico das pessoas, e que são ainda mais difíceis de serem... Vicia mais rápido também. Vicia mais rápido e a saída da droga se torna mais difícil. Então, e juntamente com isso, o que nós temos que discutir? Que não vai ter solução mágica. Quando nós falamos que então está isso de uma forma que não é mais aquele morador em situação de rua que as pessoas pensam, então é só acolhimento, ele vai para lá, ele vai ter o que comer, ele vai ter onde dormir, tá tudo certo, porque hoje tem classes sociais que estão nas ruas que eles não vão para o acolhimento, porque eles têm muito mais que isso, né? Não é essa questão para ele. Nós estamos falando de uma falência também das relações sociais. Isso nós temos que discutir. Quando nós falamos, por favor, escute, que nós temos que ter aí uma prevenção, que muitos pais não sabem aonde os seus filhos estão, está achando que ele está pagando a faculdade do filho e o filho está dentro do mocó, usando todo tipo de substância, a menina se prostituindo, ou o que está acontecendo para adquirir esse uso de substância. Você tem encontrado muitos casos desse na cidade? Sim, eu vou te falar um caso que para mim é bem emblemático. Então, nós tínhamos um mocó na cidade muito famoso, e em um dado momento teve uma violência sexual de um policial contra 3 pessoas que estavam dentro daquele mocó, né? E no outro dia, eu quis ir dentro desse mocó para me saber, para me conversar com os moradores, para entender o que estava acontecendo, certo? As pessoas que foram violentadas, elas não eram moradoras em situação de rua, elas tinham casa e elas estavam lá naquele momento, segundo elas mesmas, para comprar e usar com segurança. Ou seja, era um espaço que eles entendiam que eles podiam comprar a droga e usar com segurança, certo? E era um espaço muito grande. E eu conversei com os moradores que estavam lá. Naquele momento, tinha 5 pessoas que tinham, sim, alguns transtornos psiquiátricos, também faziam uso. Essas pessoas não tinham mais vínculo com as suas famílias, apesar que elas, sim, tinham famílias. E eu perguntei, mas quantas pessoas
passam aqui por dia? De 80 a 120. My God, tudo isso? Da onde que são essas pessoas? De todas as classes sociais. E daí eles falaram para mim, olha, só que elas não estacionam o carro aqui, vai na rua de cima. Todos os carros que estão estacionados, é eles que estão aqui dentro. E de fato, tinha muita gente bem vestida, tinha muitos jovens lá dentro, alguns dormindo porque tinham feito uso. Isso era no meio da manhã. E é muito bom entender que a assistência social, os seus trabalhadores, ninguém vai retirar as pessoas da rua. Nós não abrimos uma Kombi, retiramos as pessoas da rua, colocamos as pessoas dentro e vamos para um espaço, colocamos elas lá dentro e fechamos a porta. Isso não existe, isso nunca existiu e isso não vai voltar a existir. Então, nenhum trabalhador vai se prestar a isso. O que nós realizamos é uma proteção social. E também, eu trabalhei muito tempo com um adolescente autor de ato infracional. É de lá que eu venho. E era interessante quando chegava uma mãe de uma outra classe social, que não era uma vulnerável economicamente, e ela entendia que o filho dela tinha que ser tratado diferente. Então, é muito triste a hora que você vê essa discussão e que você pensa que a discussão é, não, com o pobre eu vou colocar lá dentro porque ele precisa de um trabalho escravo, ou coloque ele numa fazenda. Mas a hora que a gente fala assim, então isso vai servir para todos? Não, gente, isso não serve para todos. Não é essa a visão que muitos têm, né? Porque quando é meu parente, quando é o meu filho, eu entendo diferente. Então, esse eu acho que é o maior recado que nós estamos tentando passar. Por favor, pais, se atentem aonde seus filhos estão, companheiros, converse com as suas companheiras. Depois da pandemia, eu digo que todo mundo ficou doido, né? Nós também ficamos. A pandemia foi um momento muito difícil. Só quem esteve na linha de frente, só quem trabalhou dia e noite para salvar vidas, sabe o que foi aquilo, os traumas que ficou no trabalhador, né? Nós da assistência, por exemplo, nós não fomos colocados como prioridades na vacina, mas nós fomos colocados como linha de frente para trabalhar. E um daqueles que mais nós protegemos imediatamente, junto com a Igreja Católica que disponibilizou os locais, foi os moradores em situação de rua, né? Num programa único aí do estado do Paraná e um dos únicos do Brasil. Então, não dá para se dizer, pelos dados do Tribunal de Contas do Paraná, por tudo aquilo que nós estamos fazendo e por toda a referência que nós somos, que a Secretaria de Assistência Social de Londrina, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, não vem com inovação e não vem fazendo tudo e mais um pouco para que essa situação seja amenizada. Por exemplo, nós temos hoje educadores no calçadão todos os dias, falando com os comerciantes e falando com os moradores em situação de rua. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que reclamam dessa situação são as pessoas que dão os colchões, as barracas, a comida. Isso não cai do céu, eles ganham. Secretária, vamos conversar um pouco sobre isso, vou até sair um pouquinho, porque eu entendo que hoje a gente vive dois universos diferentes. Entendo quando você diz que o perfil do morador de rua mudou, né? Só que a gente que está na rua, que não tem essa percepção tão fina, né? A gente vê muita gente na rua e que está trabalhando na rua, que não é morador de rua de verdade, mas ele se faz passar por pessoas que vivem na rua porque não tem outra opção e pedem ali a sua esmola, a mendicância eterna. Exatamente, usam essa posição de morador de rua para aparentar isto, tá? Para fazer a mendicância. Então existe esse daí que achou nesse formato o seu ganha-pão, e aí quando você vê na rua, você iguala todos eles. Uhum. Tá?
como é que a assistência social trabalha esses diferentes? Esse público também é público da assistência social? Esse público também é público. Eu diria que esse público é o principal público da assistência social. Por quê? Nós diríamos que isso é um meio de sobrevivência. Então, uma pessoa está desempregada ou a pessoa não tem uma mão de obra refinada e ela consegue, com a mendicância, vamos assim dizer, um ganho rápido no dia a dia para subsistir, certo? Então, a nossa abordagem com ele é no sentido de conhecer ele e de saber como que estão as relações dele dentro de casa, né? Esse vínculo, e saber se ele tem uma outra forma de subsistência. Isso daí isso é o primeiro trabalho que nós fazemos. Agora, é difícil também de retirar essas pessoas? Sim, é difícil. Por quê? Vamos aí dizer que ele tire R$200 por dia. Multiplica isso por 30. Aonde que ele vai receber isso? Por 20, né? Já dá R$4.000 por mês. Aonde que ele vai receber isso? Só que, o que acontece? Geralmente, essas pessoas que se submetem a isso são as pessoas que já estão com um vínculo maior na rua e em algum dado momento ela pode sim ser cooptada ali por um traficante. Vamos para o nosso intervalo e vamos voltar a esse assunto daqui a alguns minutos com a secretária Jaqueline Micali e também com a jornalista Célia Baroni. Não saia daí, em alguns minutos estaremos de volta. De volta com o Lugar da Fala aqui na Clube FM 95.7 e a jornalista Célia Baroni quer voltar com o assunto que é... A diferenciação hoje. A sensação que eu tenho é que quando as pessoas falam dos moradores de rua, a maioria são essas pessoas que estão na rua para, digamos assim, sobreviver da rua, para tirar aí o seu dinheirinho e ir para casa. Eu vou contar para a senhora um caso que eu conheço pessoalmente. Uma moça começou a ir pedir esmola 9 anos atrás. Ela tinha, com a história de que ela tinha um bebê pequeno e não estava conseguindo trabalhar e começou a pedir esmola. Hoje estão na rua a moça, a mãe da moça e a irmã da moça. Todas adultas pedindo coisa na rua. Elas vivem disso. E assim como elas, eu conheço outros casos de pessoas que realmente vivem da rua. A pergunta, será que não são essas as pessoas, a maioria das pessoas que a gente vê? Porque quando você fala de números, a sensação que eu tenho é que essas pessoas que incomodam mais, que são aquelas as que estão drogadas, que vivem nos mocós, que ficam... não é tão grande quanto esse volume de pessoas que está na rua para tirar seu sustento. Eu acho que são duas coisas distintas. O que incomoda, de fato... são as pessoas que ficam na rua de uma forma que o outro olha e aquela pessoa está numa situação deplorável e que as pessoas sentem medo, né? Então, o que é muito bom esclarecer? Esse morador de situação de rua, que nós estamos falando, morador de situação de rua nato, ele não vai furtar e ele não vai roubar. Não é essa a característica. O usuário de substância, independente da classe social, é esse que furta, é esse que rouba. E é isso que nós questionamos. Por exemplo, que roubou um fio, roubou alguma coisa, tem um receptador, tem alguém que vai receber isso. Então, também tem uma máquina que gira em torno disso. Essa pessoa que encontrou, essa família, ela encontrou na rua a sua forma de subsistência. Vamos assim dizer que ela está recebendo mais do que se ela fizesse uma diária. Então, é uma forma que ela... Não estou julgando se isso é certo ou é errado. Eu estou falando da forma que ela entendeu para ela criar a família dela, por exemplo. Essas pessoas não incomodam tanto. A sociedade não nos questiona tanto sobre elas. A sociedade nos questiona muito, por exemplo... Vou dar um exemplo típico. O calçadão de Londrina. O
Calçadão de Londrina melhorou 70%, 80%, porque nós estamos com uma ação semanal com a saúde pública. Então, semanalmente, nós temos equipes da assistência e da saúde que está no calçadão. Quem que permanece no calçadão? Quem já foi para tratamento e voltou? São só os usuários de substância. Nós não temos mais moradores em situação de rua no calçadão. Aquele montante nós não temos mais. Mas nós não podemos confundir, por exemplo, a configuração do calçadão, a ida das pessoas no calçadão ou aquilo que o calçadão era em tempos atrás, só por causa do morador em situação de rua. Hoje a população, por exemplo, veio para a Gleba Palhano, foi para os condomínios fechados, nós temos os shoppings. Então nós temos que pensar nisso de uma outra forma. Não adianta a gente pensar no calçadão igual à década de 80. Agora, o que nós analisamos com tudo isso? Que a personalização de uma solução que nós começamos a dizer que é algo que não existe de uma forma rápida e que são mazelas sociais. E quando eu falo mazela social, a gente não pode confundir assistência social com mazela social. Transporte público, se ele não tiver, é uma mazela social. A educação é uma mazela social. Nós temos hoje uma mazela social muito grande no mundo, que é a saúde mental, e que isso também é social, e que isso faz parte das relações humanas. E ninguém conseguiu achar essa solução, porque isso vai muito do subjetivo. Então, também não dá para colocar, então você está dizendo que a saúde vai resolver tudo isso? Não, a saúde não vai resolver tudo isso, porque o que eu estou dizendo é que nós estamos numa outra configuração, graças a Deus. Nós não estamos numa configuração da década de 70, que você pegava e colocava todo mundo no espaço, aquelas pessoas ficavam lá, iriam morrer lá, daquela forma, né, que não eram mais nem seres humanos, eram tratados como os bichos. Isso não existe mais, porque a sociedade evoluiu. O que nós temos que nos perguntar, e isso é uma pergunta que sim, eu agradeço todos os dias as pessoas que nos cutucam, porque isso faz com que a gente não fique parado. Secretária, desculpa, está nos acompanhando aqui pela internet o Daniel Martinon, fotógrafo em Londrina, e ele até me mandou aqui uma foto de uma passagem de ônibus que a prefeitura de Joinville deu para uma pessoa e que ele conversou dias atrás em frente àquele café solidário da Catedral. Ele perguntou de onde que o cara tinha vindo, ele disse que tinha vindo de Joinville, que a prefeitura tinha pago uma passagem para que ele viesse para Londrina. Isso é muito frequente também? Então, isso cai naquilo que eu falei, né? Então, tem alguns municípios que estão colocando na internet aí como que eles estão combatendo os moradores em situação de rua, e esse é um exemplo. Transferindo o problema, na verdade. Então, só que é o seguinte, essa pessoa volta para lá. Não tem jeito. E isso nós temos todos os dados. Por isso que você tem que usar muito bem o recurso público, porque você dá a passagem para ele, ele vai e depois ele volta, porque algum lugar também vai dar passagem para ele de volta. Nesses casos, e sim, tem casos que nós estamos entrando em contato. Joinville, Santa Catarina, não é um dos lugares mais frequentes, vamos assim dizer. Mas, por exemplo, nós estamos cutucando o governo do estado do Paraná, porque todos os municípios que recebem recurso do estado, eles têm que prestar conta. Então, certo, nós já solicitamos uma reunião e falamos, espera aí, município tal e município tal. Você mesmo já me perguntou em outros tempos, sim, quais seriam os municípios. E eu falo, eu não posso falar. Mas pode agora, não tem problema. Não posso dizer, né? Porque nós temos lei de proteção de dados, nós temos ética. Mas dá para dizer, por exemplo, que estado que encaminha mais Paraná moradores? Mesmo. Do próprio Paraná? Do Paraná. E por isso que nós conversamos. Estados vizinhos encaminham um pouco? São Paulo. A fronteira, né? Sim. E por isso que nós fizemos uma reunião com o governo do estado, já faz algum tempo que nós estamos cutucando e falando para ele, o que você está fazendo com esses municípios? Olha aqui, estado, aqui os municípios, né? Nós solicitamos um grupo de estudo para que esses municípios digam
junto conosco, o que eles estão fazendo com o morador em situação de rua, né? Então, nós também estamos pressionando. Outra coisa que nós estamos pressionando é que nós não aceitamos de forma alguma nem programas do governo federal, nem indicações do governo de estado de alimentação na rua, água na rua ou coisa parecida. Nós não concordamos com isso. Dar coberta, nós não concordamos com isso. Nós temos que questionar por que essa pessoa vai na rua. Nós não podemos naturalizar a situação de rua, gente. A partir do momento que você fala, tá bom, o programa que nós vamos ter é distribuição de comida e distribuição de água na rua. Se nós estamos falando que essa população mudou, todos nós somos seres humanos. Nós estamos trabalhando com o ser humano. Então, pensa você que faz um uso de substância, só que você vai conseguir sua barraca na rua, a sua alimentação na rua, e daí quando você não aguentar mais, você vai para um acolhimento, daí você fica uns dias e depois você sai. Você acha que essa pessoa vai sair da rua? Não vai. Secretária, vocês têm um projeto que eu sei, porque eu já até publiquei no blog, que é muito premiado, que é a Trilha da Cidadania. No que consiste esse projeto? Como é que ele funciona exatamente? Então, a Trilha da Cidadania nasceu disso, né, de não dar um antibiótico que já passou para uma bactéria resistente, né? Então, em 2019, nós começamos a montar a Trilha da Cidadania e ela consiste em uma metodologia unificada desde a abordagem até a república, onde é aí a porta de saída. Isso principalmente junto conosco e junto com a saúde. É muito bom colocar que para montar essa trilha, que inclusive tem um jogo, o prefeito atual, Marcelo Bellinati, ele sim fez um investimento nessa área porque estava totalmente sem investimento. Então ele contratou orientadores sociais. Vocês pensam que não tinha quem abordasse na rua, não tinha abordador. Nós fizemos casa de passagens para homens e para mulheres. Nós mudamos toda a metodologia do acolhimento e nós colocamos algo que para mim é essencial. Quando eu digo de autonomia, eu estou falando que essa pessoa, ela tem que ter dignidade e ela arrumar a cama dela e ela ajudar na comida e ela limpar o acolhimento também é dignidade, também é autonomia. Então, depois do acolhimento, nós criamos as repúblicas, que tem duas modalidades, onde tem república, onde tem orientadores sociais, educador o dia inteiro, e nós temos uma modalidade de república, Cláudio, onde a pessoa já paga para ficar lá, e ela que limpa, ela que cozinha, ela que faz tudo. E depois disso, ela vai para a vida autônoma e ainda nós temos 6 meses de acompanhamento. E nesse espaço todo, um acompanhamento com a saúde. Essa que é a Trilha da Cidadania. E a última aquisição da trilha, vamos assim dizer, é a casa inédita aí da saúde com a assistência social somente para usuários de substância. Então, aqueles que não vão para o acolhimento, porque não é para tratamento, nós hoje temos uma casa aonde que a saúde vai estar junto, porque nós precisamos de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, porque eles precisam de medicação. Principalmente na questão das pessoas drogadas, a gente sabe que também não há espaço no poder público para acolher tanta gente, porque o número é muito grande. Que papel tem essas entidades religiosas, essas igrejas, que nesse contexto de acolhimento dessas pessoas e de tratamento? Então, as ditas comunidades terapêuticas, né? Eu vou falar para você aí o que são os dados e o que são estudos, tá? Então, não vou dizer como Jaqueline, mas sim sobre como quem estuda a área e quem atua na área. Não adianta nós acharmos que nós vamos colocar qualquer um para rezar e carpir e que isso vai resolver. Isso não resolve. A sociedade civil, as entidades, seja ela religiosa ou não, ela tem um grande papel, mas ela tem que ter uma metodologia de atendimento. Assim como eu estou dizendo que não adianta a gente encaminhar para um acolhimento e ele ficar lá o dia inteiro sem fazer nada. Então, essas comunidades terapêuticas, elas têm que demonstrar um plano de trabalho. E esse plano de trabalho é
fazer com que aquela pessoa pense, sim, né? Nós estamos dizendo aí que tem comunidades terapêuticas que a pessoa ficam até 9 meses, mas o que ela vai fazer durante aquele 9 meses para descobrir por que ela entrou naquilo e qual que é o plano, o novo projeto de vida dela quando ela sair de lá. Assim dá certo, né? Então, é muito bom estabelecer que parece que, como as pessoas sabem que o vício é muito difícil, então elas querem a solução mágica, que é tirar da sua frente. Mas, gente, sai de um canto e vai para outro. Não tem Não adianta jeito. querer esconder debaixo do tapete. Não adianta querer esconder debaixo do tapete. Daí, Cláudio, nessa sua pergunta, nós temos 2 questões. Nós temos as pessoas que não vão poder pagar, certo? Sim. E que daí entra o poder público, mas nós temos muitas pessoas que têm famílias que podem pagar, que não precisam do poder público, ou que ela tem o direito, mas ela pode sim levar no psiquiatra, ela pode sim pagar um tratamento, né? E que muitas vezes essas pessoas estão abandonadas pelas famílias, as famílias não se responsabilizam. Então hoje as comunidades terapêuticas, por exemplo, a doutora Suzana é uma das que sempre está fazendo, ela vai nas comunidades terapêuticas para ver como que está lá dentro, as famílias estão pagando para as pessoas ficarem lá naquele ambiente insalubre, naquele ambiente que não tem acompanhamento, porque elas não aguentam mais a situação daquela pessoa dentro da casa, né? Então, este é um debate. Este é um debate que deve ser encarado e que eu acho que tenho certeza que os candidatos devem mostrar suas cartas. O que eles pensam a respeito disso? Qual que é a educação que nós vamos fazer de prevenção nas escolas municipais, nas escolas estaduais? O que nós vamos fazer de prevenção ou de atuação de uma forma mais combatente com o tráfico de droga, né? Quando se diz, vamos revitalizar o centro, tudo bem. Então, qual que é a proposta, né? E eu acho que a proposta é além daquilo que está sendo feito. Por quê? Se for aquilo que está sendo feito, eu não posso colocar como proposta. Então, um candidato não pode vir falar de inovação falando aquilo que nós estamos fazendo. E o que eu digo para a população? Busque saber, procure, converse, fale conosco, né? Porque o que nós mais recebemos lá é a ligação, não, eu quero que vocês venham aqui e retirem. Nós não vamos fazer isso, porque nós estamos falando de um ser humano. Quando você escuta esse ser humano, você vê muita dor, independente da classe social, você vê uma história de vida que tem muitas coisas a serem resgatadas, e nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de resgate daquele ser humano que muitas vezes já está vivendo como um bicho. Secretária, sobre esse aspecto, essa questão das famílias abandonarem, pelo pouco que eu conheço dessas histórias, quando você tem uma pessoa que dentro da sua família drogada, uma pessoa que usa, né, as drogas, ela adoece a família junto. Eu acredito que o poder público não tem essa estrutura suficiente para dar esse apoio. Ou eu estou enganado, o poder público hoje trabalha nessa frente? O poder público trabalha sim nessa frente. Isso que você está falando nós chamamos de codependência, e é isso que nós estamos falando, né? Então é isso que tem que ser um plano de governo aí, vamos assim dizer, assertivo. Cada vez mais trabalhar em frentes como essa, cada vez mais ter redutores de danos na rua, cada vez mais ter assistência e saúde na rua. Por quê? Daqui a algum tempo pode ser que a assistência vai ser coadjuvante e a saúde vai estar na frente, pela mudança do perfil. Tem-se discussões no Brasil e mundo afora que vai ser isso. Mas nós temos que primeiro entender a população, não nós, porque nós já sabemos. Nós temos que entender que esse público mudou e que a conversa com esse público que teve acesso a uma educação, que teve acesso a uma saúde, não é o mesmo daquele pobrezinho, vamos assim dizer, né? Então, até o nosso diálogo com ele, um orientador social que vai abordar um que responde outra língua com ele, porque fala várias línguas. Um orientador que vai abordar e que aquela pessoa ganha muito mais que ele, né? Um orientador que vai abordar e que se sente
impotente e também se sente humilhado e também se sente esmagado por questionamentos daquilo que ele não consegue dar conta. Eu, enquanto sociedade, eu iria ouvir esse trabalhador, eu iria entender, eu diria, então tudo bem, eu quero conhecer esses acolhimentos e eu teria empatia com aqueles que por desejo e por escolha está trabalhando com essa população, porque eu digo que não é fácil, é muito difícil. Vocês pensam vocês trabalharem no centro pop e vocês ali no dia a dia ter aquela agressividade, aquelas pessoas que vão lá sobre o uso, você no dia a dia ter que tentar resgatar aquela pessoa, você só trabalhar com isso, você não trabalhar com nada bom. Como que isso deve ser difícil? Com certeza. Vocês imaginam a pressão, né? Porque podem falarem que não aí no debate, mas internamente eu cobro demais, né? Não é à toa que nós conseguimos fazer tudo isso. É uma cobrança, é uma pressão muito grande. E você pensa para o funcionário público que ele está ali por escolha e ele sendo pressionado o tempo todo para dar respostas imediatas. Então a pergunta é, esses funcionários públicos, eles têm respaldo da prefeitura? Eles têm atendimento psicológico? Como é que é a vida desses profissionais? Eu diria que também está todo mundo quase doido, porque é muita pressão, né? Pressão da secretária, no caso eu, a saúde também vive muito pressionada. Por quê? Porque as respostas, elas não trabalham do acordo que nós queremos. Nada funciona no imediato. Então, a gente começa a pensar em algo hoje, a gente vai conseguir colocar isso em prática quando? E nós não temos só isso para fazer. Nós somos a maior carta de serviço da Prefeitura Municipal de Londrina. Nós temos mais de 40 tipos de serviço. Vocês imaginam o que é isso? Então, a gente não pode pegar somente uma coisa, nós estamos lá só para fazer isso. Não, né? Nós temos um grupo que trabalha com isso. E se eu for falar para vocês ali qual que é a minha maior preocupação, então eu sou assistente social por formação, né? Sou filha da UEL, mestrado na UEL, sou filha dessa terra, tenho 2 filhos que vão ter filhos nessa terra também. Eu diria que a minha maior preocupação é com as crianças e com os adolescentes, para que eles tenham outro futuro, para que a gente não aborde eles na rua. Então, essa deveria ser a maior preocupação de uma sociedade, de cuidar das suas crianças para romper com esse ciclo, e que hoje também é algo que me espanta, e que isso que eu gostaria muito de discutir com a sociedade, porque depois da pandemia nós também tivemos um aumento muito grande aí de uma violência de todas as classes sociais. Quem é responsável por acompanhar a violência de criança e adolescente, independente da classe social, somos nós, a assistência social. E nós temos uma dificuldade enorme de entrar nos apartamentos, enorme de dados locais de Londrina, do centro, dos condomínios fechados, porque lá se acha que não se pode tocar, mas com uma medida judicial nós temos que acompanhar. E a gente tem que começar a discutir isso, né? Porque se eu for discutir a origem, eu tenho que saber, então, por que hoje essa baixa tolerância à frustração, ou o que está acontecendo que as pessoas estão todas procurando uma droga? O que ocorre, né? Por que esse aumento? Porque nós estamos criando seres humanos mais frágeis, vamos assim dizer. Então, Londrina não está numa situação ruim nisso. Eu e o Felipe não somos brigados, né? A gente discute muito e isso é saudável. Nós temos um prefeito que dá autonomia para isso. E sim, nós cobramos. Nossa, gente, o Felipe, às vezes, eu deixo ele quase doido. Porque, Felipe, você tem que vir junto. Felipe, vamos junto. E o Felipe faz uma dupla muito interessante comigo, porque vamos assim dizer que eu sou... Desculpa, só para o pessoal que está ouvindo a gente, para entender, o Felipe é o Felipe Machado, que é secretário de saúde do município. O Felipe é a paz em vida, né? Vamos assim dizer, né? Então ele é a calmaria, eu sou a tempestade, né? Então eu chego fazendo um auê, o que não confere com o tamanho, né? Porque o Felipe Machado é
um homão e eu não tenho nem tamanho de gente, né? Então, mas isso tudo é para que as pessoas consigam entender que tem pessoas que hoje, nesse dado momento, são responsáveis pelas políticas públicas do município, mais necessariamente sobre o morador em situação de rua, que não dormem, que não tem dia, que não tem hora para trabalhar e que estão em discussões o dia e noite e trabalham dia e noite para que essa situação, com certeza, esteja melhor do que ontem e amanhã possa estar melhor do que hoje. É essa a nossa missão e que isso a gente encara com muita responsabilidade. Eu diria, Cláudio, que opinião alheia não é o que me preocupa. O que me preocupa é a minha consciência, né? Aí, mas em torno da minha responsabilidade enquanto secretária. É mais eu poder dizer o que eu posso fazer, né, referente a isso. Secretária, quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco no Lugar da Fala. Já são 8 horas, 20 horas e 1 minuto. Eu gosto mais de falar 8 da noite e 1 minuto, que é mais chique, né? São 8 horas e 1 minuto. A gente precisa encerrar o nosso programa, que está chegando um novo programa aí.